E aí, começa agora mais um episódio do podcast Música Pavê, o espaço no qual musicapavê.com ganha o formato áudio. Esse podcast aqui não tem periodicidade, é como uma revista que chega de vez em quando no seu feed para você se deliciar com matérias super especiais que são feitas, assim como tudo que o Música Pavê faz, para os fãs de música, para quem não se contenta em só escutar e quer novas perspectivas para poder enxergar algum som. Meu nome é André Felipe de Medeiros, eu sou fundador do Música Pavê e venho aqui nesse episódio acompanhado de alguns pavezeiros e de bandas muito legais para a gente conversar de discografias, porque é o seguinte, o Música Pavê já é há muito tempo um verdadeiro militante da atividade de escutar discos inteiros. A gente vai brigar com qualquer pessoa que nos disser que não, hoje em dia não se fazem discos inteiros, tudo é EP, tudo é single solto. Não, pode vir preparado para a discussão, porque valorizamos e seguiremos dando destaque aos grandes álbuns. E melhor que um disco é uma discografia inteira, e é sobre isso que esse episódio se propõe a comentar. É uma oportunidade de você pensar como é que são os discos que você gosta, como é que as obras compõem uma discografia que te interessa. Você gosta quando os músicos mudam bastante de um trabalho para o outro? Prefere uma coesão mais fechadinha? Esse episódio não tá aqui para te trazer respostas, mas tá aqui para te ajudar a levantar essas perguntas e com isso você ter uma experiência mais bacana quando for escutar discografias de artistas que você admira. E por falar em artistas, a matéria de capa é com Maglore, que vem nos contar de seu novo disco Fluxo Natural. Esse episódio tem também Raquel de Mantas, que acabou de lançar seu segundo álbum, Cosmo Dorme. E para abrir essa roda de conversas, o Música Pavê recebe Jair Naves, Eduardo Praça e Zeke Underwood, ou seja, 3 dos 4 integrantes da banda Ludovic, que tem aí uma história super particular, sendo um verdadeiro ícone da música independente no começo dos anos 2000, depois encerrou suas atividades em 2008, fez um ou outro show ao longo dos anos, lançou um single em 2017, mas agora, depois de uma turnê em 2024, a banda está verdadeiramente de volta com um novo álbum também chamado Ludovic. E melhor ainda do que escutar eles aqui no podcast Música Pavê, é você ter uma oportunidade em dobro de curtir Ludovic. Porque nessa mesma semana saiu um episódio especial do podcast Pós-Jovem, que é um irmão caçula do Música Pavê, que eu comando conversando com pessoas sobre a vida. E nesse episódio especial, o Eduardo Praça e o Jair Naves comentam por outros ângulos como tem sido viver esse retorno da banda Ludovic. Você encontra o podcast Pós-Jovem, esse episódio especial, na página deste podcast no musicapavê.com. Lá você vai encontrar links para todos os discos que são mencionados aqui ao longo desse episódio e, como eu acabei de te falar, também o episódio especial do Pós-Jovem. Mas por hora, escuta aqui o que Ludovic contou sobre o álbum também chamado Ludovic. Serviu saiu em 2004, Idioma Morto em 2006 e Ludovic foi sair em 2026. É uma história única, é uma história particular. Nem toda banda tem um intervalo de 20 anos. E para começar a falar desse novo disco, eu quero falar sobre os anteriores, na verdade, e perguntar para vocês, como que é escutar Serviu e Idioma Morto hoje? André, é muito difícil colocar em perspectiva, porque a discografia se confunde com a história das nossas vidas, né? Quem nós éramos quando tínhamos 20 anos, 24, 26, e agora pós-40. E muita coisa aconteceu entre esses lançamentos, né? Todos nós vivemos muitas coisas e amadurecemos artisticamente, em termos pessoais também. Nossa relação uns com os outros amadureceu também. E foi uma grande preocupação quando a gente fez o disco, esse atual, criar algo que parecesse uma continuação, que tivesse uma essência dos anteriores, mas que não fosse uma réplica. E eu acho que a gente conseguiu isso, na verdade. Quando eu penso no Serviu, em 2004, era minha estreia em muitas frentes na vida, assim, como compositor, como cantor, minha estreia em estúdio. Tem histórias muito engraçadas do registro desse disco que a gente fez, ele com a nossa saudosa amiga Teresa Miguel, saudosa porque a gente não a vê há muito tempo, né? Não porque ela apareceu, mas e ela não gravava banda de rock, assim, era um estúdio ali no Mandaki que eu descobri, sei lá como, através dos classificados. Ela
na época que a gente foi gravar, a especialidade dela, ou a clientela dela, era composta majoritariamente por cantores de forró que tinham Aham. tudo no teclado ali, sabe? E aí soltava a base e cantava em cima. E a gente chegou com um tipo de música que já era um pouco extrema pro rock, imagina pra alguém que nunca tinha ouvido. Então, assim, era a minha primeira vez no estúdio, era a primeira vez dela gravando aquelas coisas. E logo depois que saiu, serviu o. Na verdade, o Edu entrou antes do lançamento do Serviu, após Uhum. gravações, antes do lançamento, e o Zik entrou, tipo, sei lá, 2 semanas Uhum. depois que o disco saiu. Então era uma novidade para eles também, né? Porque pelo que eu sei da trajetória artística deles, e claro que eles podem corrigir se eu estiver errado, mas eles sempre desempenhavam o papel de compositores principais, assim. Embora estivesse no mesmo leque, não era exatamente o mesmo Uhum. subgênero, né? O que eu me lembro deles fazerem. Então foi tudo se encaixando até a gente conseguir gravar o Idioma Morto, aí sim com uma unidade maior, com participação ativa de nós 13 também, do Uhum. Júlio, que era o baterista na época. Mas ele era meio verde, era muito precário também em termos de Uhum. estrutura. A gente, o John Moto, a gente gravou o instrumental em um fim de semana, assim, porque era o que dava para pagar, com o amplificador que a gente alugou, fazendo vaquinha com amigos envolvidos. E agora a gente já tem, sei lá, estamos numa condição de negociar melhor com estúdios e etc. Então, eu não sei, eu acho bonito, assim, eu acho bonito que a gente tenha se reencontrado e feito esse disco, sabe? Eu evitei durante muito tempo, eu, como fã de música, tendo a não gostar de discos de reunião, Uhum. mas me parecia instintivamente a coisa certa a fazer. E também abrir mais espaço, porque assim, eu sinto que o Edu e o Zic dedicaram. O Edu, mais metade dele é o Ludovic, né? Então era justo que ele tivesse também uma representatividade criativa maior, assim como o Zic. E esse disco eu acho que retrata bem a personalidade de cada um. Alguém falou que dá para perceber elementos dos quatro ali, e isso é o melhor Uhum. elogio que a gente poderia receber pro disco. Uhum. Tem um lance muito legal aí que você falou agora, Jair, que é o disco de reunião. E quando eu escuto Ludovic, e aí eu já puxo agora a pergunta que eu ia fazer na sequência, até por ele ter esse próprio nome, eu penso que ele é quase uma homenagem à própria banda, assim. E eu não vejo ele como um disco de reunião, mas como essa continuidade natural a algo que foi feito há 20 anos, né? Então, conta aí, como é que foi decidir o título desse disco, né? E queria ouvir um pouquinho mais sobre isso que você falou também, Jair, da intenção dele ser essa continuidade, né? E não algo solto da discografia. Eu vou abrir para eles, nós falando sobre o disco especificamente. Eu tive ideia de outros títulos mais longos, que são até mais condizentes com o que eu faço enquanto artista solo, Uhum. mas não encaixava direito, sabe assim? Eu mesmo, quando lia, escrito, falando, putz, isso não é isso. E eu acho que é uma afirmação da identidade, uma afirmação sei lá, da entidade que aparece quando nós nos reunimos para fazer música, que é uma coisa que eu nunca vou conseguir sozinho e nem eles conseguirão. É uma coisa nossa mesmo. Em alguns momentos a gente já conversou também nesse show de volta e de comemorativos que a gente fez, Uhum. conversou tipo, putz, eu não vou poder fazer esse show. Então a gente falou, se um de nós três não puder fazer, então nem faremos, porque Uhum. a banda é isso, sabe assim. Então eu acho muito bonito também a história de uma afirmação de quem a gente é, assim, esse disco é quem a gente é, se reencontrando 20 anos depois. E tudo tá relacionado a isso, né? A coisa da chama na capa, uma chama que é forte, mas que é frágil ao mesmo tempo, que precisa de cuidado para se manter acesa. Eu não sei, eu acho que aí é outra coisa, né? Enquanto fã de música, eu converso com os amigos, assim, porque eu tinha um problema com um disco auto-intitulado que não fosse primeiro, sabe? Aham. Que geralmente primeiro é o nome do artista e depois vem outro. Mas eu pensei em exemplos que me deram um certo calorzinho, assim, desde o Caetano Veloso até o White Album, até o terceiro do Velvet Underground, que é o meu preferido. Aham. Eu acho que é um pouco por aí, mas eles também podem falar mais a respeito. Eu acho que não teve. Eu nunca tive essa sensação de retorno, porque a banda, na verdade, nunca é, de fato terminou de uma forma oficial, assim, não que eu me lembre mais. Então eu sinto que é como se fosse um filme, assim, tem uma elipse, assim, que transportou a gente para esse momento depois, mas a essência da banda necessariamente não acabou, assim. Eu nunca senti que, putz, a banda voltou, que ela acabou, assim, é quase uma continuidade com
uma coisa que envelhece bem ao tempo, assim. E eu acho que o maior ponto desse disco todo é que a gente, igual as bandas que tem, quando tem um primeiro álbum de muito sucesso, precisa repetir o segundo, assim, a gente teve muito cuidado com essa parte do legado da banda e de poder transparecer uma coisa que fosse fiel ao que a gente pensasse, que respeitasse a discografia anterior da banda. Eu acho que boa parte do esmero e de tudo que a gente atravessou nesse processo criativo, que durou mais ou menos uns 2 anos, foi pensando nesse respeito com os fãs, com essa linguagem. Os discos são diferentes, mas de alguma forma eles têm ali os elementos essenciais. Assim, eu ouvi de uma pessoa próxima falando que ele pôde entender melhor os elementos da banda nesse disco, assim, mais até voltado para as letras e para o Jair, assim, ele falando assim, eu consegui entender melhor quem, quem habita a cabeça do Jair como letra e com esses arranjos, o que é, porque os outros álbuns, por serem mais viscerais, mais explícitos, assim, torna de alguma forma a coisa até um pouco ambígua, assim, a pessoa pode ouvir uma música tipo Nós Milionários e pode pensar que é sobre o pai dele, que é sobre o gerente do banco, um monte de coisa. Eu acho que esse disco traz uma coisa, quase uma coisa mais conclusiva, assim, do que já foi falado. E então eu não vejo como um disco de retorno, mas mesmo de continuidade mesmo, que sejam 20 anos depois. Passa tão rápido, né? E a gente, todo mundo teve tantos projetos legais e então acho que é como uma resolução de muita coisa. Eu concordo aí com os meus colegas e realmente a banda não acabou, né? Teve um hiato, né? É isso que eles usam. E em relação à composição do disco, assim, a gente até em algumas entrevistas já falou, e eu concordo muito, né? Tipo, é, é muito difícil a gente fazer exatamente a mesma coisa que a gente fazia 20 anos atrás, né? Somos pessoas diferentes, a gente passou por bandas diferentes, enfim, eu fui tocar numa banda de hardcore, sabe? Então, assim, toquei com Single Parents, fazendo shoegazer, então fui explorar outros estilos musicais, então basicamente eu sou outra pessoa, eu toco diferente do que eu tocava 20 anos atrás, então claro, a gente teve muita preocupação nas composições e o disco mostra de fato as três, quatro cabeças ali pensando, né, como fazer da melhor forma possível, respeitando, claro, o histórico da banda, né, a história da banda, mas veio muito natural, assim, do tipo, tá, pô, isso é legal e a gente quer fazer, assim, e se desafiando também, poxa, vamos fazer isso aqui que a gente nunca fez, sabe? Então, foi um processo muito legal, assim. Eu nunca tinha passado por nenhum tipo de processo de composição, assim, né? A gente foi fazendo três, quatro músicas e vamos pro estúdio gravar. Aí lá gravava, aí foi fazendo três, quatro, e aí depois parece que houve uma certa evolução, assim, das músicas, assim, porque a gente foi encaixando, assim, na forma de compor e foi ficando mais fácil, assim. No começo, primeiros dias de estúdio foram meio osso, assim, eu falei, nossa, será que a gente vai conseguir? Será que vai dar tempo, sabe? E depois, para as últimas músicas, foi tipo, beleza, é isso aqui, né? Beleza, tá. E foi, sabe? Foi uma coisa que foi meio que se construindo, assim, até nós mesmos, né, como compositores, cada um da sua forma, realmente entendendo como o outro estava pensando, né? E entendendo a lógica do outro. Então foi bem bacana o processo. Pra mim, no lado do ouvinte, é muito bacana escutar toda essa história. Porque eu tenho um problema muito grande com bandas que eu gosto e que lançam alguma coisa 10, 15, 20 anos depois que parece muito a primeira. Porque eu sinto que falta autenticidade. Porque a gente tá aí, né? A gente tá tendo essas experiências e também é legal se propor um desafio, como você falou agora, né, Zi? Que é legal se propor um desafio diferente de fazer alguma coisa. E quando, Edu, você fala de ser algo mais visceral nos primeiros e agora vocês poderem pensar isso de uma outra forma, pra mim é lembrar que música é uma linguagem e a gente vai ganhando fluência na linguagem, a gente ganha vocabulário na linguagem ao longo do tempo, né? Então é muito interessante escutar, na verdade, Ludovic, a banda Ludovic e o disco e pensar, olha aqui essa linguagem trazendo uma nova poesia, olha aqui essa linguagem sendo desenvolvida de uma nova maneira, sabe? Queria perguntar pra vocês como é que foi ter esse primeiro contato com uma
outra linguagem, ou uma nova linguagem, não sei como a gente quiser dizer, em 2017 também. E como isso impactou esse álbum, ou não? Na verdade, a gente tentou fazer um terceiro disco logo antes da banda acabar, assim, em Uhum. 2006, 2007, 2008, mas naquela ocasião é uma coisa que pelo menos para mim parecia que não era o caminho a ser tomado, assim, já havia intenções de seguir por caminhos artísticos diferentes e tudo. Eu não sei como o Zico e o Edu sentem com relação a isso, mas a gente gravou, sei lá, 10 músicas instrumental, né, sem letras, e a única que parecia que seria aproveitável era essa, Inexorcizável, pelo menos aos meus olhos. Hoje em dia, um dia desses até a gente se encontrou na casa do Edu e reescutou esse material, e não era tão ruim quanto a gente recordava. Mas, pelo menos naquela ocasião, a gente aproveitou essa música. Então, teve uma coisa, não é uma criação de 2017, sabe? Basicamente, a gente regravou aquilo, eu fiz a letra e nós gravamos. Mas, naquela altura, eu já tinha 2 discos solo, o Zico já tinha tocado sei lá, com 3 ou 4 bandas, né? Zico com Uhum. o Heffer, o Single Parents, o Fire Driven. O Edu já tinha talvez 2 discos no Quarto Negro. É, então a gente já estava meio que em um outro momento e vivendo outras coisas. Agora, de fato, é que foi a junção das forças criativas e a decisão de vamos trabalhar dessa forma, vamos contribuir, tentar criar algo que seja nossa união mesmo. Não, só dizer que eu tenho essas músicas aqui gravadas e é engraçado ouvir elas mesmo, né? A gente até mostrei pra galera, falei, vamos usar alguma coisa? Aí todo mundo, não, vamos fazer coisa nova. É, Então, realmente, sei lá, é um momento ali, né, que parece que não volta mesmo, né? Tipo, e realmente não era muito o que a gente estava pensando em fazer em questão de Ludovic, assim, cada um tava numa vibe diferente, assim, sabe? Tipo, acho que era o momento realmente de dar um tempo e enfim, 10, 20 anos depois, se juntar de novo para fazer esse álbum que a gente está gostando bastante. Eu acho que também é perder toda a graça de estar em estúdio novamente, processo criativo. Eu, pelo menos, eu amo estar em estúdio igual ou mais do que várias outras partes do universo de ter uma banda e ir pro estúdio para retrabalhar uma coisa de 20 anos atrás. Acho que é perder muito do frescor e da empolgação de começar a fazer coisa nova, de se desafiar, e igual todo mundo falou, todo mundo é um músico diferente, absorveu coisas diferentes. Acho que ia perder muito mexer nessas músicas, que foi a parte mais legal desse processo todo, de voltar a compor, pensando na banda, assim, depois de 20 anos. Oi, pessoal. Meu nome é Guilherme. Eu tô aqui com a Andressa e com o Roberto para a gente bater um papo sobre discografias. E eu queria começar puxando um ponto, sabendo o que mais pega vocês. Quando um artista lança um disco, vai atirando para todos os lados, vai mudando de tema, de gênero, ou aquela coisa mais monocromática, guarda-roupa da Mônica ali, mais ou menos a mesma coisa toda vez. O que mais pega vocês em relação à discografia? Eu acho muito interessante quem, né, se arrisca, faz coisas diferentes dentro do mesmo álbum, mas eu também, nos últimos tempos, eu andei ouvindo a Willow, que nos últimos 3 álbuns, talvez ela esteja assim, tentando manter o a mesma estética, só que, né, evoluindo conforme passa o tempo. Eu achei muito interessante, assim, achei que é uma coisa que eu via muito, né, ouvia antigamente e tenho sentido falta, assim, eu percebi que é interessante um artista que escolhe um caminho a seguir e desenvolve ele com o tempo, com... É interessante você falar isso, você deu esse exemplo da Willow. Na hora que você falou, eu já pensei em outro exemplo, que pra mim é Lana Del Rey. Lana Del Rey, desde que ela começou, ela tem um som muito parecido,
que quem gosta, gosta, quem não gosta, não gosta, não tem como falar, ouve esse álbum aqui, não. O som dela é meio parecido o tempo todo. Mas eu acho que ela foi evoluindo, assim, tem certas nuances que ela vai mudando de um disco pro outro, que eu acho que entra mais ou menos nessa categoria aí também. Falando disso de mudar de nuance, me vem muito na cabeça a Marina Sena, né? Porque falando dos três álbuns dela, foi falado muito no Twitter, inclusive, sobre essa evolução e o amadurecimento dela musical, né? Então, no de primeira, ela traz um olhar mais romântico, mais sensual, álbum de estreia, enfim, dessa emancipação dela como artista. Depois, no Vice Inerente, ela traz uma combinação diferente de ritmos, traz um reggaeton, enfim, uma coisa mais noturna, mais eletrônica. E aí, o mais recente, que é Coisas Naturais, ela trouxe um lado mais maduro, mas também, ao mesmo tempo, leve, festivo. Até falando da performance dela nessas referências de Ney Matogrosso, enfim, todo mundo elogiando muito. Tanto a evolução da técnica vocal, quanto parece que esse empoderamento dela dentro do disco, né? Isso também é interessante de se perceber ao longo do tempo. Eu acho que a Marina Sena é um bom exemplo de uma coisa que, tipo, eu sou meio, tipo, qualquer coisa vale se a pessoa estiver desenvolvendo com qualidade. E o legal que dá para usar desse exemplo da Marina Sena é as músicas. Sempre tem música para ouvir. A pessoa não está simplesmente atirando para todos os lados e esquecendo de fazer o songwriting, digamos assim. É, eu vou num caminho aqui que eu acho que, pensando na Marina Sena, inclusive, quando eu falo de discografia, eu sempre acho bom dar uma esperada, assim, pra gente falar de discografia. Porque, por exemplo, Marina Sena, ela lançou 3 discos, né? Eu acho que a maioria das pessoas concorda que ela acertou de primeira, e no segundo ela errou um pouco, e no terceiro voltou um pouco pros trilhos. Então, assim, eu fico pensando, é uma artista muito nova quando a gente fala de discografia, né? E manter esse nível de consistência que a gente está comentando ao longo de anos e anos e 10 álbuns aí, aí são exemplos mais difíceis de pensar, né? É, tanto que quando a gente falou do tema global, discografia, eu peguei assim um bloco e fui anotando, né? Artistas que eu poderia comentar, o que me chamou a atenção. Aí, tipo, eu fui desde um Gilberto Gil, Djavan, até ABBA, Nação Zumbi, Cranberries, tipo, pensando em o que eu sinto com a discografia desses artistas, dessas bandas, e como eu vejo, né, essa mudança, essa crescente, essa mudança de eras, como eu me sinto dentro de um álbum, como eu me sinto na discografia como um todo, né? Eu pensei primeiro nas mais complexas, mas depois em coisas que são marcantes também, pensando em como eu me sinto ouvindo cada um deles. Uhum. É, Tem um certo ponto que o artista ou a banda é, começa a parecer que tá tipo, procurando demais, né? É legal esse negócio por exemplo, da Marina Sena, que tipo, realmente tá muito na energia do começo ainda, né? uhum. Então, a gente não pode dizer que, tipo, a partir do disco X, ela não tem mais o que prestar atenção. Uhum. Eu particularmente tenho muita dificuldade de acompanhar discografias muito longas, aí assumindo uma falha de caráter quase, mas eu acho que a culpa não é minha, a culpa é do streaming, dos tempos atuais, e eu trago dados para embasar isso. Eu fui no meu Last FM que tem dados que eu escuto música desde sempre, e tipo, em 2011, 15 anos atrás, eu ouvi o ano inteiro 200 artistas diferentes. Só que, tipo, excluindo os 10 mais ouvidos, excluindo os 10 mais ouvidos, cada artista tinha mais ou menos 900 plays. Agora, se eu pego ano passado, eu vi mais de 700 artistas, quase 800. Se eu excluir meu top 10, cada artista tem mais ou menos 70 plays. Tipo assim, com 70 vezes que eu tô ouvindo um artista, como que eu vou mergulhar numa discografia, né? Igual a Andressa deu exemplos aí, Gilberto Gil, de Djavan. Cara, esses caras têm música, assim, pra acabar, pra passar meses ouvindo só eles. E aí eu dou 70 plays no artista. Assim, eu tenho essa dificuldade, acho que acaba que todo mundo tem, né? Muita coisa pra ouvir e tal. E como que a gente faz pra realmente falar, tá, agora eu mergulhei nessa discografia. Não só os discos, né? A discografia como um todo, eu sinto que eu passei um tempo com ela. Eu acho Mas, difícil. mas aí tu tá pensando, Guilherme, coisas por exemplo, tu pega para ouvir um artista que já tem 20 anos de carreira ou uma pessoa que tu viu disco por disco, assim? Talvez seja uma coisa disso, né? Tipo assim, a gente falando de Marina Sena agora,
Talvez ela lançando 10 discos daqui pra frente, eu vou conseguir ouvir todos. Lá na frente eu vou ter ouvido os 10 discos dela. Mas agora o Gilberto Gil não estava aí para acompanhar. E como que eu acho difícil julgar essas discografias que eu não vi nascendo e que eu não estava aí para acompanhar. Não consigo hoje em dia voltar e imergir nessas discografias. Até porque também tem uma questão muito pulsante do momento que se vive, né? Quando a discografia tá acontecendo, como você falou de Gilberto Gil, sei lá, imagina quem tava ouvindo o Nascer no meio da Tropicália, o Nascer quando ele tava exilado em Londres. É uma outra perspectiva da gente de pegar num outro recorte, né? Isso que você falou do número de artistas que a gente escuta, eu escuto, quando eu pego aquele rewind do Spotify, eu fico abismada, assim, com o número de artistas que tem lá. E se você me perguntar, sei lá, um décimo daquilo, eu não sei dizer quem são os artistas que eu tô ouvindo, porque eu escuto porque eu gostei da música, porque apareceu pra mim em algum momento X, eu olhei na playlist de alguém e acabei salvando, curtindo. E aí, até antigamente, né, eu sou usuário do Spotify desde 2015, então tem 11 anos. E aí, antes, quando você curtia uma música do álbum, salvava o álbum todo, acabava que você meio que era obrigado a ouvir, exceto se você pule, né? Mas eu ouvia muito mais o álbum completo porque salvava tudo de uma vez. Agora não, você curte uma música, você curtiu aquela música. Acaba que acabo ouvindo mais picado, né, a discografia. Evita com que eu mergulhe completamente na obra daquele artista. Mas eu tenho até uma certa inveja, assim, porque eu não sei me organizar para ouvir, tipo, escolhe duas do disco e vai prestar atenção, e tem muita gente que também não vale a pena ouvir o disco inteiro todas as vezes. Muito menos a discografia inteira, às vezes. A gente falando de ouvir discos inteiros na era do streaming, tem muita questão do momento. Se eu coloquei ali só para acompanhar alguma tarefa, tipo, tô trabalhando e ouvindo, é um tipo de atenção. Agora, se eu paro para ouvir degustando, é outra atenção focada. E ainda o artista que tem o disco mesmo, porque eu tenho vitrola aqui em casa, aí é outra apreciação, né? Então aí eu paro, é aquele meme de não é performance, eu realmente sou analógica, de você parar, colocar, passar um café e ouvir profundamente, assim. Então tem tipos de atenção e foco que mudam a interpretação de um álbum, né? Isso também é bem relevante. Raquel de Mantas tem 2 álbuns lançados. É uma discografia super breve, super recente, mas que já mostra uma artista bastante inquieta e uma proposta muito interessante de como ela trata seus lançamentos. Afinal, 8 Hits, de 2022, é um disco muito diferente de Cosmo Dorme, que acabou de sair. Os dois são super conceituais, cada um à sua forma, sendo esse mais recente inspirado e influenciado pela chegada de seu primeiro filho, o Cosmo do título. Aqui no podcast, ela conta como foi o processo criativo por trás da obra. Raquel, eu tô curioso para escutar de você. Quando foi que você soube que Cosme Dorme seria um disco e seria um disco desse jeito que ele é? Eu acho que quando veio a maternidade pra mim, as músicas foram aparecendo de um jeito muito maluco. Primeiro, eu fiz uma música que era com o bebê na minha barriga, como se fosse uma grande boate dentro dessa barriga. Aham. E, e aí essa foi a primeira música que aconteceu. E aí depois, quando meu filho nasceu, era aquela paixão maluca, enfim, visceral e doida que é ter, enfim, um ser que você tá descobrindo junto, né, no mundo. E Uhum. aí vieram outras músicas, enfim, que é esse amor profundo, explosivo, maluco, engraçado. E, e foi isso. Aí a compilação foi acontecendo, aí tinha uma música que eu cantava para meu filho dormir, que era do Jonas, que foi o meu produtor do Jonas primeiro Sá. disco, Uhum. Jonas Sá. E o Mira Que Belo Dia, que foi uma música que a gente fez numa festa entre amigos que não tinha bebê nenhum, Uhum. que era, enfim, literalmente um dia que tava nascendo e a gente cantando, falando, vamos fazer uma música tipo Buena Vista. Uhum. E aí, a música apareceu desse jeito. E aí eu falei, gente, vou gravar. E linda. E aí foi isso. Eu achei que tinha tudo a ver com o disco quando eu comecei a formar o que é. Teve um dia que um amigo meu tava aqui em casa e pegou. O meu marido faz uns puxadores Hum. de latão. Ele pegou esses puxadores e escreveu Cosmo Dorme. Com, enfim, uma tipografia de puxadores
de armário, né? Aham. E aí eu falei, meu Deus. Eu olhei e falei, cara, esse é o nome do disco, é isso, sabe? Sei. Foi tudo meio que acontecendo, assim, não teve nada, enfim, muito a ponto de falar, eu estou fazendo um disco. O disco foi acontecendo, entendeu? E aí Uhum. eu conversei com o Guilherme Lírio, que é meu melhor amigo, que é o produtor desse disco comigo. Uhum. Falei, Gui, eu quero muito fazer um disco. Enfim, agora. Eu sei que é maluquice, mas. Enfim, tô com um bebê muito pequeno, mas ele falou, bora, vamos fazer. E aí, enfim, a gente entrou nessa empreitada que era fazer o disco Cosmo Dorme. Mas foi tudo muito aos poucos, assim, não teve, né? Não foi, vou fazer um disco. A coisa foi acontecendo mesmo. Uhum. Eu penso que durante esse processo, então, desse gerúndio, do disco acontecendo, do disco sendo produzido, é claro que teve várias ideias de como você queria que ele fosse, que o produto final acontecesse. Mas eu fico curioso para ouvir de você também nesse processo, como que você não queria que ele fosse, né? Ou, em outras palavras, como que você queria que ele não fosse? Então, é um disco muito íntimo, né? Muito Uhum. caseiro. A caseiro é uma palavra ruim, porque era justamente o que eu não queria. Aham. Como é tão íntimo o trabalho, e gravado, enfim, em estúdios na casa de cada pessoa, justamente porque envolvia um bebê, eu e Gui, a gente queria tirar um pouco a cara do lo-fi Uhum. e trazer um pouco mais pro hi-fi. Então eu acho que mesmo fazendo num esquema de estúdios em casa, a gente gravou voz no estúdio do Vovô Bebê, que, enfim, que é uma sala com um microfone fodão, entendeu? Coisas Uhum. que. Ou gravamos um violão no estúdio do Wolf, ou, assim, coisa. A gente foi pegando elementos em que a gente poderia, enfim, descaracterizar um pouco o lo-fi para trazer o hi-fi. Isso muito na mix também, que na mix e na master, que a gente que era isso que a gente buscava. Então é uma sonoridade que poderia ser pequena, né? E que a gente conseguiu, eu acho, expandir e trazer para um universo um pouco mais hi-fi mesmo. Mesmo com Uhum. poucos músicos e tudo. E a coisa do íntimo ainda tá lá, mas isso é o que a gente queria, isso era o que não tem como não ser, sabe? Exato. É aquilo mesmo. Exato. As músicas nasceram de um lugar tão sensível, né? Não tem como você reproduzir isso de outra maneira. Exato. É. Então a gente foi pegando os elementos. Por exemplo, numa gravação, eu tava gravando com o Cosmo mamando. Aham. E aí, dentro do áudiozinho, aparecia que, que, sabe, era um mini barulho que a gente falou, cara, esse barulho é bom. A gente pegou esse barulho e uma hora sampleou, então usou uma parte na bateria. Aham. Sabe? A gente foi usando elementos em que essa história poderia ser contada de uma forma um pouco mais, enfim, Ótimo, elaborada. ótimo. Não, isso é muito bom. E vem cá, os seus discos sempre têm um conceito muito bem definido, muito intencional, talvez, né? E é muito diferente de outros músicos que apenas vão compondo e aí editam as suas composições dentro de uma obra, né? Você consegue dizer por que você prefere trabalhar assim? Eu acho que a forma que eu faço música são momentos, né? Então tem momento que agora eu tô fazendo música, que Uhum. vem inspiração e a coisa vai andando. E eu acho que meu processo é muito colaborativo, assim. Eu gosto muito de trabalhar com pessoas. Eu, às vezes, tem uma música que tá faltando letra ou um pedaço de letra. Aí eu ligo pro Marcelo Calado e falo, Calado, o que que eu faço aqui, cara? Você tem alguma ideia? Aí dá 2 dias o Calado, olha isso aqui. É. E manda. Ou o Jonas, ou o Gui, ou a Ana Frango, ou, enfim, todas as pessoas em volta de mim, assim. Quando tem alguma questão, eu já falo, cara, gente, vamos, sabe, pra onde a gente Uhum. pode ir, sabe? Então eu acho que tem uma coisa de um processo colaborativo em que faz com que sempre seja um processo e não uma coisa fechada, entendeu? Uhum. Que legal, né? Quanto a isso do disco, seu registro do momento que você está vivendo também, do momento criativo, né, um momento de inspiração, ou no caso do Cosme, também um momento de vida muito singular, né, muito específico. Quando você escuta o 8 Hits hoje, quem que é aquela Raquel?
É a mesma. Aham. É a mesma Raquel, só que acho que talvez um pouco mais aloprado, sei lá. É um disco muito, é um disco muito explosivo, eu acho. É um disco que tem muitos elementos e, enfim, eu já tive uma outra banda antes de lançar o 8 Hits, quando eu era bem mais nova, que entrou numa onda meio prog. Então ainda tem o resquício do prog, ainda tem uma coisa, sabe, muito quebrada. Eu fazia músicas muito quebradas, assim. Eu gostava de contar o tempo 5, às vezes eu fazia em 6, e às vezes a coisa sempre era meio um quebra-perna, assim. Que eu acho que eu consegui fazer com o Jonas, o Nassif, um quebra-perna dançante, sabe? E Uhum. com o Bruno de Lulu também, que foi a primeira parte do trabalho do 8 Hits. Mas é isso, ele era um quebra-perna dançante, era um pouco essa a ideia. E nesse disco eu acho que a ideia era continuar com os elementos e o chiclete, a explosão, o rosa, o amarelo, mas que fosse um pouco mais mastigado, um pouco mais fácil, sabe? Porque era outro Uhum. momento também. Então eu acho que o Cosmo Dorme, ele é um disco em que é pra ser mais tranquilo, sabe? Uhum. E o outro é um disco mais taca taca puca, sabe? Aham. E tudo é Raquel. E tudo é Raquel, exatamente. Eu falei, cara, como eu comecei a achar, será que esse disco tem a ver com outro disco? E aí depois eu fiquei falando, cara, sempre tem a ver, porque sou eu, entendeu? Exatamente. Tudo tá ali. Não tem muito como ficar pensando, ah, será que tem? Será que não tem? Ainda mais quando é Acho sua que é só voz ir cantando, fazendo. né? Se fosse só instrumental, a gente poderia ainda até ter um distanciamento, mas é a tua voz, pô. É, também, isso. Então é você Mas mesmo. o primeiro disco, eu até em algum momento tive uma dúvida se ele era pra ser instrumental. Uhum. Eu, em algum momento, falei, cara, acho que talvez o 8 Hits seja um disco instrumental. Eu tava com dificuldade de fazer letra, eu não tava gostando de nada que eu escrevia, jogava tudo fora. Aham. E aí eu falei, caramba, vai ver que o 8 Hits, ele é instrumental. E eu só tava ouvindo música instrumental. Tipo, Uhum. eu tava num... Aí eu falava, caraca, como é que tá difícil de fazer letra? Aí meu marido falou, Raquel, mas você só ouve música instrumental, como é que você quer fazer letra, sabe? Foi Aham. engraçado, assim. Aham. Interessante. Por falar nisso, então, das coisas que você escuta, como é que são as discografias que você gosta? Nesse período do 8 Hits, eu tava ouvindo muito o Pacific, do Haruo Miosono. E muito Haruo Miosono, muito, 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 muito. Música japonesa e Yellow Magic Orchestra, ou tipo... Uhum. Enfim, tudo era só isso. Aí tinha o Arthur Lyman, que toca vibrafone. Uhum. E, enfim, sei lá, acho que era isso. Eu tava ouvindo muito instrumental. Então, ali naquele período era isso, assim. Mas na minha vida, eu sou muito do country, assim. Aham. Sou uma country girl, eu acho. Por isso, Bumpy Road, né? acho, acho que consegui trazer um pouco pro Bumpy Road. O Gui Aham. também é, mas é isso, eu ouço muito Graham Parsons, ou Juan Baez, ou Johnny Cash, claro, ou, enfim, Neil Young. Aí também já sai um pouco do country e vai para o Hank Williams no country. Mas é isso, sai do country e vai pro folk e vai toda essa misturada aí. Mas é isso, eu ouço muito, muito, muito isso, muito mesmo, Sei. a vida inteira, Sei. Legal. sabe? Sim. E como é que você sonha hoje, assim, pensar no Cosmo crescendo e a tua discografia crescendo também, né? Daqui uns anos, como é que você acha que vai ser? Ah, eu tô preocupada, porque eu tô grávida de novo e agora eu já tô Ah! pensando como é que eu vou fazer. Como é que eu vou fazer com o outro filho, entendeu? Já tô tendo que pensar, tipo, vou fazer um outro disco, porque já tem o Cosmo Dorme. Aí É, qual vai ser o próximo? Como é que. Mas eu já tô tranquila, qualquer coisa eu faço. Enfim, é isso, a inspiração ela vem do jeito que ela tem que vir, né? Então não dá muito pra forçar, mas acredito que alguma coisa musical venha pra esse bebê também. Bom, pessoal, ainda dentro desse tópico, eu queria saber de vocês o que que torna uma discografia
boa, né? Boa é uma palavra tão ruim também, mas o que que pega ali, e fala, essa característica dessa discografia é o que faz ela ser uma coisa coesa, uma coisa que como um todo se destaca pra mim. Vou voltar no tópico do bloco anterior. Eu acho que tem que ter as músicas, do começo ao fim. É muito interessante tu ver o passar do tempo do artista, as ideias que ele desenvolve a cada época, mas se tu não tiver ali canções bem construídas, ou né, músicas falando de forma geral, eu acho que tem digamos assim, um vale, tem uma parte que se torna menos interessante para mim numa discografia. Eu penso muito quando o álbum não tem só uma grande música, assim. Beleza, tem aquela música que é Novela das Nove, que o álbum é muito conhecido por conta dela, às vezes o nome da faixa, é o nome do álbum. Mas eu gosto quando o álbum todo é coeso, assim. Você escuta e você fica contente com tudo que você ouviu. Não é tipo, essa aqui é muito legal, esse aqui eu não gosto de nada. Daí tem outra muito legal, depois eu não gosto de nada. Eu gosto quando eu consigo escutar, mais ou menos. Não é tudo tão equiparado, mas a grande maioria das faixas me sentindo satisfeito com aquilo que eu tô ouvindo. Não só, uma música só presta. Então, as que estão no meu coração são as que eu gosto um bom tanto de todas as faixas, assim. E aí acho que isso vale para a própria discografia também, né? Não vale só quando um álbum só é bom. Existe o One Hit Wonder de álbum também. Eu acho que existem esses exemplos dos artistas que lançam um disco perfeito e depois você vai ouvir os outros e fala o que aconteceu. Quem escreveu aquele outro disco? Por exemplo, para mim, pro meu gosto pessoal, Marina, que hoje em dia é só Marina, né? E antes era Marina and the Diamonds, eu acho que é um exemplo desse. Ela tem uma discografia já longa e já lançou vários álbuns e chegou um ponto que eu até parei de acompanhar, assim, sabe? Ela no começo da carreira, cara, fazia uma coisa muito diferente ali o The Family Jewels, conseguiu manter até um pouco disso pro Electro Heart, mas daí pra frente se tornou uma coisa extremamente genérica e perdeu todo o que ela trazia de diferente. E não deixou de construir uma discografia. Se a gente está falando de volume de discos lançados, ela tem, para ser chamada de uma discografia considerável. Mas nesse ponto eu achei um One Hit Wonder de álbum. É o que eu estava falando, não sei se nesse bloco ou no anterior, chega um ponto que a maioria dos artistas parece que está muito, assim, ou se repetindo, virando famosa banda cover de si mesmo, ou, sabe, fica procurando. Talvez o único exemplo que eu me lembro, assim, de alguém que se recuperou e era uma pessoa que estava sempre buscando fazer coisas interessantes é o David Bowie. Mas aí, por exemplo, alguém pode achar, sei lá, toda a discografia do AC/DC maravilhosa, porque tem muito pouca variação. Vai do gosto, né? Se a pessoa gosta daquele ritmo, daquele estilo, às vezes uma discografia monocromática tá ótimo. Assim, sou suspeito, tá, pra falar, mas eu acho que Charlie XCX é uma artista. O Roberto falou mais cedo, né, que a música às vezes tem que estar ali por trás para sustentar, e eu concordo, mas eu acho que existe também alguns artistas que conseguem sustentar uma discografia nas ideias, né? A gente vê aquela pessoa tendo muitas ideias, executando elas, algumas não saem tão boas assim, algumas não caem tão bem, mas você consegue perceber que aquilo ali foi uma tentativa de fazer algo diferente, uma tentativa de trazer uma música, a música, mesmo que não tenha chegado no resultado. E isso eu acho que acaba sustentando. Na hora que a gente olha o todo da discografia, eu acho que essa vontade de experimentar, essa vontade de inovar, acaba sustentando também uma discografia. Às vezes esse lado da inovação acaba inaugurando novas eras na vida do artista, né? Então, às vezes, ele não tá nem preparado musicalmente para lançar algo com tal robustez, e aí, depois de alguma experiência, de alguma coisa que impacta num disco novo, ele acaba virando, assim, a vertente e produzindo coisas baseadas no que deu certo, né? Então, esse ponto de virada também é legal de se pensar na carreira de muitos artistas. Então, deixa eu lançar uma teoria aqui. Vai lá. Será que para ser. Quanto mais sucinta a discografia, mais próximo de uma discografia perfeita? Eu acredito que não.
Eu também acho que não. Acho que é até por isso que a gente tá falando. É uma discografia muito. Até pela minha crítica, assim, crítica entre aspas, que eu fiz à discografia da Marina Sena, não dá tempo, assim, do artista explorar muitas ideias, de trazer vários lados ali, né? Então, eu acho que não. Né? Vou trazer um outro exemplo, talvez, para sustentar minha opinião. Anitta. Eu acho que a Anitta tem uma discografia enorme, tem 1 milhão de discos, tem coisa, mixtape, single, lança um tanto de trem aí, e ela parece que começou a acertar no conceito de álbuns bons bem recentemente, né? Acho que ali com Funk Generation ela entendeu que era um conceito de um álbum, talvez ela já entendia antes, mas ela executou isso bem. Nesse último álbum dela, apesar de eu particularmente não ter gostado muito, eu vejo que ela trouxe ali um conceito e executou ele também. Então eu acho que talvez com o tempo também a pessoa pode passar a acertar. Olha, não tem nem por que fingir que Magloire não é uma das bandas favoritas de grande parte da equipe do Música Pra Ver. Isso é informação pública, todo mundo sabe, e eu me coloco nesse meio também. Magloire virou, ao longo dos anos, uma das bandas do coração. Por quê? Por causa dos seus discos. E também, é claro, seus shows. Fluxo Natural é mais um capítulo nessa belíssima discografia da banda, sendo um disco que traz várias novidades, enquanto também conserva características que a gente gosta tanto no quarteto. E é isso, Thiago, Lucas, Lelo e Didier falaram com Música Pra Ver, diretamente do estúdio onde o disco foi produzido, sobre como foi construir mais um volume tão precioso nesta grande discografia. Fluxo Natural. Foi natural pra vocês chegar a um 6º álbum de estúdio ou não? Foi uma estrada mais artificial? Acho que foi natural, porque começou tem muito tempo, né? Eu acho que o disco ele demorou para começar a ser gravado efetivamente, mas algumas coisas surgiram enquanto era feito, inclusive, assim, né? Teve esse sentido de urgência de algumas coisas em cima da hora, mas várias coisas do disco a gente tocava, sei lá, velho. Sol e o Mar, aquela pré tem 2 anos já, 1 ano e meio, se duvidar, né? Sim. Primeira pré. Raio de Sol também é bem antiga. Tem músicas do disco que são bem antigas, na verdade, assim. Tiveram alguns que ficaram de fora, acabaram ficando de fora, que a gente, enfim, trabalhou, mas achamos que não tinha muito a ver. Então, acho que foi um processo que está se meio que vindo desde do ano passado, talvez. 2024. 2024. Então, logo depois que a gente fez aquele acústico, a gente meio que começou a trabalhar nessas músicas. Então, acho que foi sim, super natural. Agora que... Aham. A minha impressão é que o acústico veio também para vocês terem um pouquinho mais de tempo Eu pra acho que trabalhar nessas sim. músicas. Uhum. Eu acho que o acústico foi muito uma questão de tipo, a gente vinha daquele ao vivo, né? Uhum. Aí lançamos em 2022 o 5 e a gente achou que 2024 seria um ano que se a gente lançasse disco ia lançar disco ruim. E o acústico era algo que a galera pedia, sabe? Fã, etc. Pô, levar filho no teatro, etc. E aí a gente começou a trabalhar o início do disco, o início do Fluxo Natural, começou em 2024, mas a gente foi se reunindo muito pouco ao longo do processo, né? Em 2025 eu tive meu disco solo, etc. E teve turnê da banda. Então, tipo, a gente foi construindo com muita calma e chegou o momento que ele falou assim, galera, temos que finalizar isso, senão a gente vai ficar fazendo um Chinese Democracy, né? E aí foi quando a gente começou a reunir muita coisa e descobrimos que tínhamos ali umas 17 músicas, né? Pra serem trabalhadas no disco. Luquinhas veio com muita música, tá com muita música também. E aí, no final das contas, a gente foi cortando, foi tipo, eliminando sem imaginar sem também ter a certeza de que as músicas que foram eliminadas não foram eliminadas porque são ruins, mas sim porque talvez façam parte de uma segunda leva para outro trabalho também, sabe? A gente tá meio que tateando isso. O processo de gravação começou a ser relax também, porque a gente está fazendo aqui no estúdio de Thiago, né? Gravamos aqui a maior parte das coisas, então sem preocupação muito com o tempo, né?
com ficar pronto em X dias. Apesar de que acabou tendo isso um pouco, mas nem tanto quanto seria normalmente, entendeu? Sem ter um estúdio Aham. disponível. Aham. Essa história, essa linha narrativa eu acho muito interessante e a minha observação, a minha impressão ou interpretação é que o fluxo natural ele se explica muito bem pensando que em 2022 veio o 5, em 2024 veio o acústico. Porque enquanto o 5 vem com uma força muito específica dele, sonora mesmo, e na poesia, eu penso que o fluxo natural ele se assemelha mais ao acústico, não esteticamente, mas numa energia mesmo, de olhar pra canção como canção e tratar ela com uma outra vibe, sabe? Eu não tinha percebido, não tinha essa ótica, não, sobre o disco. Mas eu acho que pode fazer sentido, assim. Eu, o, a minha sensação é de que eu queria fazer um disco mais diferente, assim, do que os Uhum. outros. Então eu acho que a gente buscou fazer um disco de canção de uma forma diferente que a gente vinha fazendo, né? Então as escolhas estéticas são diferentes, enfim. Mas ao mesmo tempo acaba sendo uma glória, né? Tipo assim, é difícil romper com a assinatura que a gente gosta de ter também, né? A gente tem uma Uhum. assinatura sonora e a gente se sente bem tendo essa assinatura. Então, eu acho que o acústico ele foi, eu acho que o acústico ele marca um processo diferente de produção fonográfica pra gente. Em Uhum. termos de som, em termos de escolha das coisas, a gente vinha de um jeito e o acústico ele meio que ele foi uma forma da gente meio que tipo trabalhar o nosso som um pouco mais, sabe? Antes de trabalhar as Uhum. composições, meio que trabalhar mais o som da coisa, sabe? E ele foi meio como se fosse não sei, um treinamento assim do que a gente pode fazer em termos de som, de escolha e tudo. E aí o fluxo Uhum. natural veio no sentido de da gente já ter um pouco mais de certeza no som que a gente quer fazer, para quando a composição chegar, a gente não ficar girando lâmpada demais para colocar a roupa nela, sabe? E eu acho que Uhum. teve uma ousadia, assim mesmo, de experimentar umas coisas, gravar saturando as coisas. Ou seja, vai Sim, ter muito pra fora, tipo, uns arranjos todos no lugar, assim, mas o som bem diferente de tudo que a gente já sim, fez, sabe? sim. Uhum. Por falar em diferente, eu penso que tem uma questão que é quase de comunicação no repertório do disco, assim, porque quando a primeira faixa eu dou play e começa a voz do Lucas, não do Thiago, eu penso que tá sendo comunicado pra mim que vai ser algo diferente mesmo. É Sim, algo inédito na banda, na discografia da banda, tem uma música que começa que não é o Thiago tá cantando, né? sim. E é bem isso, assim. é, às vezes a fórmula do artista, tipo, ela precisa ser um pouco questionada, né? E Uhum. a gente tem muito, como é que eu posso explicar? A gente tem muita vontade de que a música funcione, né? Em primeiro lugar. Então, quando a gente foi fazendo. E eu, sinceramente, apesar de todo o ego que eu tenho, na hora que chega na parte musical mesmo, tipo assim, eu me incomodo zero se as músicas tenho que abrir, tenho que fechar, tenho. Por exemplo, tem música de Lucas, a última música que fecha o disco, o Lucas pediu pra eu cantar, porque ele cantou e não curtiu tanto e eu cantei. A composição é toda dele, é dele e de Gustavo Galo, né? E a gente Uhum. tem um pouco essa, assim, quando a gente foi montar o repertório, é, eu tinha um sentimento de que Sul-Americano era uma das músicas que apresentam a fase nova, né? Que é um pontapé, assim. Eu acho ela uma música forte, densa, e que comunica boa parte do disco, assim, passa pelo som dela. E aí a gente foi brincando de fazer essa ordem, e uma das formas que a gente achou o disco foi quando a gente simplesmente decidiu que ela ia abrir o disco, né? O Uhum. disco ganhou uma outra dimensão com ela Que abrindo, sabe? legal. A Maglore Aham. sempre começa comigo e sempre começa muito solar, né? E dessa vez a Aham. gente pensou em fazer o contrário, assim. E uma coisa muito doida é que a música só nasceu porque o Thiago pediu essa música, acho que tem uns anos também, não sei quanto tempo Sim, exatamente, mas o Ney ia gravar um disco, aí eu tava em Três Rios com a Karime, e o Thiago falou: "Ô, você tem música aí pro Ney?"
Aí eu falei, caramba, bicho, eu tenho um refrão aqui. Aí a Karine tava lá tomando sol. Eu falei, Karine, o que você acha disso, isso, isso? Ela, pode ir por aqui, aqui. E aí, no fim, foi legal que tá no disco da banda agora. Pois é. Sim, sim, não, legal demais. Quero voltar um pouquinho ao assunto então, porque todo artista deve ter sua fórmula questionada. Quando vocês falam que esse disco é diferente, mas segue sendo uma Maglory, eu queria muito ouvir de vocês o que tem de mais Maglory nesse álbum. Caralho. Eu acho que é essa questão mesmo da canção forte, a canção ser sempre, né, ali trabalhada como canção mesmo, entendeu? Sem ficar inventando muita coisa. Elas são músicas que nascem daquele formato e a gente meio que, né, à medida que a gente vai fazendo, que a gente vai construindo outras camadas, mas é sempre a partir da canção, né? A gente não cria atmosferas e depois a gente vai, sei lá, num labirinto assim, chega e transforma em canção, nem não quer transformar em canção. Sim. As canções estão ali e a gente vai elaborando as coisas a partir delas, né? E eu acho que isso aí tem a ver com a glória. Eu acho que é tipo assim, a gente gosta de canção porque a gente gosta de discurso, né? De ter o que falar, as Letra. coisas. E então nós somos uma banda que o experimentalismo da gente gira em torno do discurso escrito. E não o contrário, né? Essa é a nossa forma que a gente enxerga, assim, a gente gosta de coisas assim. E eu acho que o que tem de mais Maglory nesse disco é o discurso, que eu acho que a gente tá numa fase onde o discurso ele tá vindo sem força, sabe? Sem esforço, né? A gente tá um pouco... Porra, a gente tá velho, né? Então, a gente consegue escrever melhor as coisas, com um pouco mais de fluidez, um pouco mais de naturalidade, e um pouco menos de obviedade, de superficialidade. Eu não tô falando que as nossas músicas são mais profundas do que músicas dos outros, mas eu tô dizendo que a gente consegue sair da superfície, mergulhar com mais facilidade e mais naturalidade do que nunca, né? Então, o discurso do disco, o disco ele fala sobre muitas coisas, né? E fala de uma forma mais adulta mesmo, assim. A gente sente que tem essa coisa, assim, do discurso tá mais maduro e não necessariamente não divertido, sabe? Ele tá maduro, mas ele consegue ser divertido pra gente, ele consegue ser espontâneo, né? Que eu acho que é o grande lance de fazer música, assim. É tipo, sem espontaneidade ia ficar meio difícil. Eu consigo ver que o disco não tem uma encheção de linguiça, sabe? Pra se formar um disco. Tanto é que a gente foi eliminando música pra que isso não fosse uma dúvida pra ninguém, sabe? Não entrasse na cabeça de ninguém e falasse assim, eles colocaram essa música aqui porque, sabe? Então, tipo assim, é aquela coisa, tipo assim, pra gente tudo precisa fazer muito sentido, mesmo que a gente morra pobre e etc. Entendeu? Certo. Acho que não tem essa pretensão, né? Que às vezes, quando a gente é mais jovem, a gente tá ali, né? Tentando fazer um negócio, tentando dizer alguma coisa. Sim, E eu acho que tá mais relaxado mesmo. Tá mais fluido realmente. Tá mais nesse sentido de fluxo mesmo, né? Então, eu acho que tem um ímpeto também de muitos artistas de estar sempre tentando fazer algo grandioso, sabe? Tá sempre querendo fazer algo. Querer fazer algo grandioso é uma coisa que a gente já sentiu, já viu isso, já viveu isso. E a gente enxerga de outro caminho. O fazer algo grandioso é algo que a gente aprendeu que é só o tempo que vai dizer se uma coisa é grandiosa ou não. Não é o ímpeto de fazer, né? É isso, não estamos falando muito. Passa para a próxima pergunta. Antes que... Não, porque eu quero voltar a esse assunto, eu quero expandir esse assunto. Porque é muito legal isso, a questão da espontaneidade que você falou, Thiago. Eu penso que na minha interpretação de ouvinte, ela quase colide com a minha expectativa, assim, porque eu tenho pra mim que esse disco tá tão bem planejado que dentro da ideia de planejamento, de pensado, parece que não cabe tão bem o espontâneo, sabe? Sim, sim.
Então Mas é é interessante engraçado. pensar nisso. Eu acho que esse foi o disco menos planejado da banda. Exatamente. A Sério? gente não planejou nada ali, foi meio que saindo, né? Eu acho. Que As coisas foram se legal. encaixando, né? Fomos juntando músicas e formando um quebra-cabeça, assim. Mas eu acho que foi Aham. interessante que algumas músicas que surgiram meio que durante a gravação, né? Elas ajudaram muito a dar um tom, assim, diferente pro disco do que a gente queria, né? Sim, Talvez no momento atual ele tenha pesado mais, assim, do que as coisas que estavam guardadas, né? Na verdade. sim. Aham. Interessante, interessante. Quando vocês falam também que as canções estão mais maduras enquanto letras, a maneira com que eu interpreto isso, olhando pro disco, é que quando eu penso em músicas que eu gosto muito, como Café com Pão, como Espírito Selvagem, eu penso que elas têm uma narrativa que é mais direta. Ela tá me contando ali o que ela Sim. tá contando e acabou. E quando eu escuto essas músicas desse disco, elas dão mais espaço para interpretação. Elas estão trazendo os seus discursos, no plural, falando sobre muitas coisas diferentes, mas elas estão me convidando, de certa forma também, a entrar ali Sim. e dar uma olhada, conviver com aquelas palavras antes de ser só um discurso um pouco mais direto mesmo, sabe? Sim, eu acho que eu acho que esse lance de de querer fazer um disco diferente passa por isso também. É uma outra poética, né? É uma outra forma de escrever também, Isso. canção. E é algo que a gente vai desenvolvendo, assim, com o tempo, né? Por isso que a gente encontrou esse lugar, assim, pro disco. Eu tinha na minha cabeça, assim, que ou a gente fazia algo diferente, ou a banda dava um passo, sacou? Em uma direção, ou a gente ia acabar repetindo os cinco e eu ia ficar muito frustrado. Uhum. Porque era um caminho naturalmente mais fácil para a banda seguir. Copiar ou cinco ou três, né? Uhum. E aí eu acho que uma das minhas grandes vontades era que a gente fizesse algo diferente, era que a gente desse um passo. Não importa se ele seja para trás, entendeu? Sei. Mas a gente precisava arriscar algumas coisas, né? E aí a gente decidiu e a gente foi fazendo esse disco. E engraçado que esse disco, ele parece, quando você falou parece mais planejado, ele é mais, digamos assim, ah, ele é mais bem executado em todos É os isso. sentidos. Em É todos os isso. sentidos, né? O processo de produção, ele foi mais bem produzido, porque tínhamos já uma visão muito certa do que gravar, enfim. Quando o disco chegou na mixagem, foi muito pouca coisa que a gente equalizou de instrumento e a gente foi ficando muito feliz e muito surpreso de estar produzindo um disco que tem um som grande. A gente não queria fazer o disco com um sonzinho pequeno da Maglória ali, do Todas as Bandeiras, aquele som mais fechadinho, mais essa coisa mais anos 60, assim. A gente queria fazer um disco com as coisas que a gente gosta, que são, enfim, coisas analógicas, mas que soasse um disco grande, de você colocar o último disco do Rolling Stones e colocar o da Maglória, e o da Maglória tá do tamanho eu tô falando em termos de espectro de frequência e tal, do tamanho de um Isso. disco do Rolling Stones. É provar que a gente, enfim, que a gente pode brincar de fazer disco maior, assim, sabe? De fazer um disco mais bem produzido, mais sem perder a coisa da banda. O meu maior receio era repetir o 5, que tem aqueles timbres super Beatles, etc., que a gente gravou, enfim, daquele jeito. Então, a grande vontade desse disco, ela foi se traduzindo com a experiência que a gente tinha de fazer disco e de estar fazendo em casa também. Então, ele soa mais bem produzida, com muitas aspas, porque não existe disco mais bem produzido, né? Mais Justo. bem mixado, né? Enfim, ele soa mais, digamos assim, hi-fi do que os outros discos da Maglória. Eu acho que ele é o disco mais hi-fi que a gente fez. E eu acho que chegou, e ele chegou num momento que foi um momento de questionar mesmo. Foi onde a gente questionou a própria fórmula. Falei assim, galera, a gente vai ficar fazendo o disco dos anos 60 para sempre, ou a gente vai tentar dar um passo além, Avançar sabe? no tempo. Exatamente, E a gente avançou, e tipo assim, a minha experiência foi, eu acho que é de todo mundo, assim, eu acho que o melhor som de batera de jazz tá nesse disco. Eu acho que o som do disco a gente acha o melhor, assim, que a gente mais se identifica, no sentido de ser um som que a gente buscou durante muito tempo. Claro, ele é atualizado, ele tem essas nuances, né, como a gente falou, é outro som, não é o mesmo, mas tem, de novo, um DNA, né, sonoro, uma assinatura também de cada um de nós tocando. A banda tem isso, né?
tem uma assinatura de como cada um toca também, né? São várias Exato. coisas. E eu sinto que nesse disco a gente também, assim, ele foi muito marcado pelo fato de ter um estúdio à disposição, entre aspas, à disposição, mas muito mais do que outras gravações que a gente já fez, né? Ter feito Aham. isso, né, num estúdio caseiro, com mais tempo, a gente podia ter mais cuidado, né, para tirar som das coisas, experimentar sonoridades, enfim. É sempre diferente Aham. quando você vai para um espaço alugado, né? Assim, por mais que você Sim. tenha as liberdades também, mas, enfim, tem restrições, né? Acho que isso ajudou É. muito também, né? O acústico já tinha sido assim, né? Mas, assim, o disco de inéditos, ele traz outro calor para ele. E é engraçado porque ele citar o acústico, eu não tinha me tocado. O acústico também foi feito no esquema mais caseiro, só que a gente estava no início dessa fase, assim, de se entender, de entender a produção coletiva, né? A gente produziu esse disco com o Otávio Bonazzi, que coproduziu o meu disco solo também e tal. Mas a Maglória é uma banda que se autoproduz, é muito difícil. A gente nunca trabalhou com um produtor só, né? Eu acho que fizemos o, o, o Vamos Pra Rua foi com o Tadeu Mascarenhas, mas a gente produzia muita coisa também. O 3 foi o Leonardo Marques, né, que é o Ilha do Corvo, e o Rafael Ramos da DEC, então duas cabeças diferentes. O Todas as Bandeiras ali também. E aí depois disso a gente foi assumindo cada vez mais uma produção coletiva e sempre tentando chamar alguém de fora para não deixar a coisa degringolar. E aí a gente fez Uhum. com o Bonazzi, que foi que fez também meu disco solo. E são sons completamente diferentes, né? O meu São. disco solo tem um som, esse disco tem outro. E foi uma das felicidades também, quando a gente olhou os dois discos, a gente falou assim, acho que a gente fez a coisa certa, sabe? De tipo assim, são Uhum. duas coisas bem diferentes. Óbvio que a composição vai parecer, porque eu escrevi praticamente metade do disco, né, da Maglória, então Uhum. tem uma similaridade. Mas eu Uhum. acho que as minhas músicas, até com as de Luquinhas, elas dialogam muito bem. Eu acho que elas dialogam, de certa forma, tão bem quanto no 5, ou até um pouco mais conectadas, assim, em alguns Uhum. momentos, sabe? Sei. E o engraçado é que eu sinto que esse disco, ele tem uma sonoridade mais gringa, né? Do Hum. que, do que os outros. E o Luquinhas, no disco anterior, ele tava com uma pegada mais gringa, no 5, e nesse disco ele tava com uma pegada muito mais Brasil, assim. Foi natural, era natural a música ter um pouco Foi mais ali espontâneo. de isso. E eu, o contrário, tipo, tirei um pouco da música brasileira e pesei a mão em umas referências um pouco mais gringas, e no final a coisa se balanceou. E foi por isso que a gente encontrou o sul-americano ali como primeira faixa do álbum, porque o álbum tem as pinceladas de sonoridades entre coisas brasileiras que a gente gosta de fazer e coisas que a gente gosta de, enfim, de outras músicas, de outros lugares, de Estados Unidos, enfim, Uhum. Inglaterra, etc. Sim. Um outro aspecto de identidade muito forte desse disco é a capa, muito legal, por sinal, que foi, né? Vocês convidaram o artista visual Thiago Oliveira para fazer essa capa. Achei que ele ia confundir. Velho, muito simples, velho. Muito simples. Eu fiz essa capa no Canva. Essa capa eu fiz usando o Canva, joguei no aplicativo de iPhone, voltei pro Canva, pedi pro chat GPT alinhar as linhas, porque eu não conseguia deixá-las na mesma distância. Ele alinhou, aí eu voltei, cortei no Canva, joguei no Prequel, apliquei uma edição de imagem de cor e um abraço, assim. Mas ela também foi meio coletiva. Quando eu mostrei pros caras a primeira, os caras foram dizendo, putz, e se o preto não for tão preto, sabe? E se o preto for um pouco Aham. mais assim? E aí, Grão, né, que é Azevedo Lobo, falou, não, 3 linhas não, vocês são 4 integrantes. Tem que ter uma outra linha de outra cor. E aí eu falei, pá, beleza, vamos pensar numa linha rosa choque, então, pra quebrar. E aí foi coletiva, como absolutamente tudo que é na banda acaba sendo, né? E autoproduzido. Sim. E Muito a gente se bom. sente bem fazendo, né? Pô, a gente passou muito tempo, eu e Grão, batendo bola de capa, né? A capa do Vamos Pra Rua é minha e de Grão, né? Mais dele do que minha. A capa do Todas as Bandeiras também. Eu acho que todas as capas da Maglore acaba sendo nossa, menos a do acústico, que é a do Diego Gravinesi, que é um super artista plástico, né? Enfim, fez capa pro Gustavo Cerati, do Soda Stereo, etc e tal.
É a capa, essa capa, eu acho que é a única capa, né? Que Acho que nós... sim. A primeira capa A também primeira não de é. Igor. A primeira é de um designer, Igor Alessandro, amigo nosso também. Então cai por terra, não foram todas as capas. Mas a maioria, né? E é A isso, uma maior parte, discografia agora sim. de 6 álbuns, você já tem muita história pra contar. E Sim. chegando ao 6º álbum, vocês também têm uma ideia melhor do que é lançar um disco, por mais imprevisível que seja colocar um filho no mundo, né? Vocês têm melhor essa ideia de como é que é, então, lançar e se distanciar um pouco desse lançamento. Por isso, eu quero perguntar pra vocês, como é que vocês acham que no futuro vocês vão lembrar de Fluxo Natural? Faço ideia. Vai ter futuro mesmo? Achou que o mundo ia acabar. Olha, eu tenho. Eu sou muito experiente no quesito morder a língua, viu? Eu já mordi a língua várias vezes. Então, eu não posso afirmar muita coisa, não, sobre isso. Mas eu tenho a sensação. Eu tenho alguns arrependimentos estéticos, né? Em relação ao som da banda. O primeiro disco, que são as coisas que eu já falei, né? Não são sons que eu me identifico. E já eram sons que eu não me identificava desde poucos anos depois de ter feito o primeiro disco, já não, que era o Veróis, né? Mas eu acho que existiram alguns acertos. Por exemplo, eu olho pro Vamos Pra Rua e eu acho um disco de rock brasileiro de garagem. E foi bem isso que a gente quis fazer na época. Um rock brasileiro de garagem, uma coisa meio Novos Baianos e meio Dr. Dog, meio as coisas que a gente escuta, enfim. O 3 é um disco que eu também tenho alguns arrependimentos, assim, de como foi feito, assim. O Todas as Bandeiras eu não tenho. O 5 também tem alguns arrependimentos. Então, esse provavelmente eu não vou ter. É um sim ou não, né? Então vai ser uma boa lembrança. Acho que vai ser uma boa lembrança. É uma escadinha. Eu acho que esse disco é um disco mais caleidoscópico, assim, né? Do que o 5, por exemplo, né? Que tinha uma direção só. E a banda sempre teve um pouco essa coisa dos discos serem heterogêneos, né? A gente sempre gosta de falar um pouco, às vezes, do rock brasileiro, assim, né? De algumas bandas que os discos, eles nunca são uma coisa só, né? Eles são várias coisas ali, né? Mas acho que esse disco, em especial, ele é mais que o 5, né? Então, acho que essa é uma marca dele também, assim, né? Ele traz ambientes bem diferentes, assim. Uhum. E eu acho que ele vai para lugares que a gente não tinha ido ainda. Ele tem um pezinho numa vibe de anos 80, de coisas que a Magloire não tinha explorado, assim, sabe? De não ter medo de usar um saxofone bem melódico, tipo no final de Tudo Bem ali, que é uma música que parece uma música de amor, enfim, que tem uma batida de balada romântica dos anos 80 e a letra não é, sabe? E tem aquele sax rasgando ali, sabe? Quase um kid de abelha. E é uma parada que, tipo, ficou massa e a gente falou, por que não, sabe? Tipo assim, ô galera, por que a gente vai ter que colocar uma guitarra dos anos 60 de novo aqui, sabe? Essa era a questão. Então foi massa ter explorado esses lugares, ainda que de forma tímida, dava para ter pisado o pé na jaca mesmo e ter feito coisas absurdamente diferentes, mas tem que fazer sentido para todo mundo também, né? Eu acho que acabou fazendo assim. Eu acho que a gente acabou usando o estúdio. Assim, normalmente a gente ensaiava bastante as músicas, né, enquanto banda e fazia algo a partir daquele arranjo, né? Eu acho que dessa vez a gente explorou mais o estúdio, trazendo o estúdio mesmo como um membro, assim, da banda, né? Sim. Tipo, a gente explorou mais Sim. as possibilidades, então eu acho que isso marca uma diferença com os outros também, né? Apesar de que o 5 a gente também usou muitos outros arranjos, mas foi uma coisa mais que foi a partir mesmo do que a gente criou, assim, enquanto banda, né? Eu acho que esse a gente foi fazendo coisas na hora também, Ainda que muita foi coisa dele diferente. tenha sido tocada, né? Porque alguns dias antes de começar a gravar, a gente se juntou e fez os ensaios. A gente tocou e gravou, né, essas músicas, né? Então, assim, a gente chegou para gravar com boa parte, pelo menos, do set tocado já, assim, né? Em algum momento. Mas algumas coisas realmente rolaram na hora. E achei maravilhosas, porque eu acho que justamente elas, como eu falei, abriram um pouco, né?
o escopo para um tom diferente, assim. Sim. Tinha músicas que a gente acabou tirando, eu já falei isso, né? Sim. E músicas que chegaram, assim, nos 40 do segundo tempo, 45. Então, isso foi interessante, que a gente acabou levantando ali na hora, né? Enfim. Por exemplo, Farol, que tem a frase fluxo natural, né? A segunda faixa do disco, ela foi a última... Foi uma das últimas, ela foi feita durante a produção do próprio disco. E quando o disco estava quase já todas as músicas sendo gravadas, ela chegou junto com Palestina nos Seus Olhos, que também chegou de sopetão, assim, e foi feita de uma hora para outra, assim. Mas eu acho também, André, que tem um lance também, uma relação com a própria produção da gente estar mais maduro, né? Como uma banda independente tem limitações muito grandes, a gente, enfim, as nossas produções elas tinham uma limitação de recurso que eu acredito que hoje tem até mais limitação de recursos, se você for olhar de equipamento, porque nós tínhamos estúdios enormes à disposição, mas eu estou falando o recurso intelectual era menor, sabe? E o tempo foi passando e a gente foi maturando, eu acho que a banda foi maturando muito bem que tipo de músico que a gente é. Então, chegou um momento que a gente ia gravar a guitarra, a gente não ficava mais forçando algumas guitarras para entrar. A gente simplesmente falava, pô, não tá legal essa frase, né? Ou então a gente já sabia qual guitarra escolher. Não, essa aqui eu vou pegar a guitarra de 12 cordas porque eu vou botar um fuzz aqui e vai ficar parecendo um teclado, sabe? Igual a curva de trivela, que tem um taranana, que parece um teclado, não é um teclado, é uma guitarra. Então a gente foi com o tempo sofisticalizando a nossa própria forma de se autoproduzir, né? Porque é algo que talvez só um produtor de grande calibre com grandes recursos iria fazer isso, né? Num tempo muito curto. A gente foi meio que sofisticalizando o nosso processo de produção pelo convívio que a gente teve com grandes produtores também, como o Léo Marques, que foi um cara que ensinou muito a gente, né, a produzir. Esse estúdio, por exemplo, se parece com o estúdio do Léo, quando ele tinha o estúdio em BH, então, tipo, muita coisa foi transferida, assim, de conhecimento ao longo do tempo, para a gente se sentir autossuficiente para fazer as coisas, e teve o olhar do Bonazzi também, que é um cara que é muito, muito talentoso, muito técnico, e um cara que muitas vezes também era psicológico, assim. Ele era o cara que falava assim, galera, talvez vocês tenham medo de soar pop, e esse medo não é justificável, porque a Maglore não é vista como uma banda pop, assim. Talvez dentro de um nicho muito pequeno que você esteja, talvez você esteja... Mas ele falava, mas eu sei que vocês passaram por uma gravadora, que algumas escolhas foram impostas aqui e ali, vocês têm um certo... Mas, tipo, calma, pode abrir agudo na música, pode usar violão, pode... Não se sabota, sabe? Deixa a música ser grande, deixa a música ser do jeito que ela pode ser, sabe? Tipo assim, permita a coisa acontecer, assim. Então foi um processo mais solto mesmo, até, de produção do disco, sabe? É isso. Olha, não deixa de visitar a página desse episódio no musicapavê.com para escutar os discos que aqui foram mencionados. Mas esse episódio fica por aqui. Lembra de seguir o Música Pavê na plataforma que você escuta podcast e também @musicapavê do Instagram e do Blue Sky. Vai ficar por dentro de todas as novidades. Participaram desse episódio Andressa Brito, Guilherme Gurgel, Roberto Soares Neves e eu, André Felipe de Medeiros. A gente se vê na próxima. Valeu, até mais!